Minha temática vai tratar de um outro campo, né? Mas também tem a ver com a parte humana do processo tecnológico, e o que a psicologia pode contribuir para a parte técnica e no dia a dia do médico, né? Do médico, do profissional da saúde. Então, eu vou falar rapidamente, né? Eu precisaria de muito tempo para falar de parte técnica e ética que a psicologia contribuiu para a medicina também, que são áreas todas irmãs, né? Então, eu vou falar só um breve histórico sobre a psicoterapia e como é que foi isso na pandemia, né, para nós psicólogos, como que a parte ética elementar, que nós prezamos muito, pode contribuir também para as outras áreas, e brevemente um pouco das contribuições psicanalíticas à telemedicina também. Então, a gente começou, na verdade, nós tínhamos estudos em telemedicina, psicologia já tinha estudos há muito tempo, né? Aqui em São Paulo, com o professor Riad Simon, na USP, e foi um importante pesquisador disso, então, os atendimentos, os nossos processos já eram estudados, mas a gente não tinha uma demanda tão livre assim para poder atender online, né? Principalmente a área mais conservadora da psicologia achava que nós íamos ter problemas, né? E que não seria eficiente as nossas condutas de forma online. Então, nós já tínhamos estudo em 2012, o Conselho Federal de Psicologia liberou parte dos nossos atendimentos de forma online, mas assim, a gente não podia atender algumas situações, por exemplo, situações se tivesse paciente com risco de suicídio, paciente que tivesse em situação de vulnerabilidade física, social, então tínhamos restrições nos atendimentos, mas aí veio a pandemia da Covid-19, e aí o Conselho Federal liberou, inclusive processo seletivo, aplicação de teste psicológico, supervisão técnica. Nós temos as nossas dificuldades, inclusive, por exemplo, na aplicação de testes, para que certos testes a gente não pode aplicar porque não tenha... aqui no Brasil, os testes são exclusivos de aplicação do psicólogo, então, para que os resultados e as imagens não sejam vazadas, a gente tem um problema aí. Mas isso é um detalhe, nós temos muito... atendimento online foi muito um facilitador para nós. Até por distância, a gente conseguia atender pacientes de outros estados também, uma vez que a psicoterapia ela não nos limita mais, segundo o próprio Conselho Federal, ao espaço. Então, agora são liberados esses atendimentos, porque nós ficaríamos muito reféns, né, de não poder, por conta da questão da pandemia, de atender os pacientes, exceto os psicólogos de hospital, enfim, que isso a gente não parou de atender. E também a gente podia escolher a ferramenta, qual que a gente queria atender o paciente, se era pelo Skype, Google Meet, WhatsApp, enfim, que fosse mais conveniente para o paciente e para a gente também, desde que fosse um aplicativo, fosse um sistema que as informações não fossem vazadas, né, não fossem perdidas, porque nós temos a questão do sigilo e para a gente isso é muito importante. Ele é muito importante também para que o processo dê certo. Então, para nós, psicólogos, a questão do sigilo é fundamental, muito importante. E faz parte tecnicamente, então não só do ponto de vista ético, o sigilo faz parte do ponto de vista técnico, para que as projeções, para que a aliança terapêutica aconteça, o sigilo tem que ser mantido, tem que estar em alto padrão de confiabilidade por parte do paciente também. Então, falando dessa questão ética, para que o processo dê certo, e nosso olhar sobre isso para os demais profissionais da saúde, inclusive para os médicos também, é que o paciente entenda que aquela ferramenta que ele está usando, aquele processo é muito confiável. Então, o tratamento que o médico, o psicólogo, outro profissional oferecer para ele daquela maneira é extremamente confiável, de que funciona, de que ele vai estar seguro. Então, por exemplo, o médico não pode atender num ambiente que ele tenha pessoas
ao redor dele, que o paciente escute, por exemplo, que suponha que tenha pessoas ao redor, porque isso dá uma sensação para o paciente que ele está sendo invadido, né? Então, às vezes, no ambiente hospitalar, o médico atende ali no corredor, atende na frente de outros pacientes, mas o atendimento online, para nós psicólogos, e aí a gente pode estender para a medicina também, é de um lugar que o paciente tem que se sentir confortável e exclusivo também, da mesma maneira, né? Às vezes o paciente vai falar de coisas íntimas do seu corpo, vai falar coisas íntimas da sua vida e ele não quer ser violado por isso. Então, seria interessante que a gente pudesse estender isso não só para os psicólogos, não, mas para os demais profissionais também, de que a gente tivesse essa preservação de sigilo. E isso é muito importante. Afinal, faz parte do processo, então, o paciente se sentir confortável e seguro através dessa ferramenta. E óbvio que o paciente também tem que sentir e não só sentir, mas isso tem que acontecer. Tem que ter o mesmo padrão de qualidade, o online, quanto o presencial. Isso não pode ter diferença, né? Imagina se eu der um atendimento menos capaz para um paciente porque é online, em contrapartida, o presencial seja muito melhor. Então, não pode haver essa discrepância. Para nós, psicólogos, isso é muito importante para que o processo aconteça. Então, os pacientes, às vezes, apresentam essa resistência por ser online, de que preferem presencial, porque esse é o tradicional, que acham que não vai funcionar. A gente pode estender isso para os outros profissionais da saúde também, dizer, não vai funcionar, mas, na verdade, funciona. E a gente só pode dizer isso porque nós temos pesquisa. Então, nós temos inúmeras pesquisas em telesaúde, teleconsulta, que mostram a eficácia dos tratamentos. Então, nós temos a ciência que nos embasa. Então, obviamente, isso tem que transparecer no processo também por meio da ética, né? A ética nos possibilita dar esse fundamento. Agora eu vou falar um pouco sobre um olhar mais subjetivo, né, que a psicologia e a psicanálise pode contribuir para o médico no atendimento, né? Talvez a nossa formação, nas formações em medicina, e hoje vem mudando isso, a Escola Paulista de Medicina, a gente já tem na grade uma disciplina de psicologia médica, e aqui a gente está falando de humanização. Humanização não só do profissional, do ponto de vista dos atendimentos dele, mas também ele implicado enquanto ser humano, enquanto ali no processo. O professor anterior já citou isso, de que o paciente tem um lugar, projeta no médico um suposto saber, né? Mas esse também ele vai além disso do campo objetivo, né? O paciente já acha que você já sabe tudo da doença dele, mas ele sabe também, o paciente fantasia um lugar de que o médico sabe e tem o poder de cura. Então é em cima disso que o médico precisa manipular as variáveis do tratamento, né? Do ponto de vista subjetivo. O paciente apresenta uma demanda e nem sempre é uma demanda orgânica, mas muitas vezes essa demanda é uma demanda no campo emocional, né? E aí o tratamento não vinga, não anda, porque o médico não sabe lidar com isso. E para que ele lide com essas demandas mínimas desse lugar projetado dele, que ele sabe, de que ele conhece, ele precisa, portanto, entender esse lugar. E daí ele poder manipular o processo de uma maneira eficaz. Então, ele tem que sustentar esse lugar de saber. Então, é isso. O paciente imagina que o médico já conhece o corpo dele, a doença dele, mesmo antes, mas isso não só no campo objetivo, mas no campo subjetivo, né? Então, a gente não olha só para as variáveis objetivas do tratamento, como a gente olha para as variáveis subjetivas, desconhecidas. O médico não vai lidar com essas questões diretamente, isso é papel do psicólogo na equipe multi, mas dos outros profissionais também, mas ele entender esse lugar, o tratamento vai ter um outro espaço, um outro caminhar também. Então é isso, é muito sucinto, a gente precisaria de muito mais tempo, obviamente, para falar sobre esses detalhes. Deixo à disposição, não posso ficar mais, por conta do meu horário. Deixei o meu telefone, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, puder mandar. Espero que a psicologia continue contribuindo à medicina, a psicologia, as demais áreas da saúde.